Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Meus amigos, o que foi, hein? O que foi aquilo que aconteceu ontem no estádio do Maracanã? O Flamengo venceu, conseguiu a sua classificação, está nas oitavas de final, mas nossa, um roteiro extremamente dramático e que quase, por muito pouco, não virou um roteiro de um filme de terror para o torcedor do Flamengo. Vamos falar agora de um Flamengo classificado nas oitavas de final da Copa Libertadores, mas poderíamos nesse exato momento estar falando de um Flamengo eliminado e iria jogar a Copa Sul-Americana. Esteve muito próximo. Infelizmente, o Flamengo esteve mais próximo nesta noite do Maracanã de estar fora da Libertadores do que ser líder do grupo e se classificar em primeiro. O Flamengo se classifica em segundo e deixa no ar muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação. Hoje, no atual momento, o Flamengo na Copa Libertadores, ele não mostra ainda ao que veio. É um Flamengo que pode, sem sombra de dúvidas, se o cenário não mudar, ele pode ser eliminado para qualquer um dos times que for sorteado, dependendo do... Vai jogar fora de casa, decidir fora de casa, no jogo da ida não tem o Arrascaeta, porque o Flamengo ainda não mostrou ao que veio nessa Copa Libertadores. Um drama muito grande no estádio do Maracanã, num jogo onde o Flamengo não foi criativo, o Flamengo não foi inventivo e o Flamengo acabou cumprindo várias metas daquele time que vai ser eliminado. Por sorte, o Flamengo encontrou o seu gol na bola parada e conseguiu assim a sua classificação. Após o jogo, o Felipe Luiz falou um pouco sobre o jogo, fez uma análise sobre o Flamengo, fez uma análise sobre o adversário e eu acho que o Felipe acaba vindo com um roteiro meio que pronto, né, muito de proteção, que é até um pouco longe, acaba desvirtuando um pouquinho da realidade, e com isso até supervalorizando adversário e tal. O que acontece nesse jogo? Taticamente falando, é muito simples de ser explicado. Agora o jogo ele sobrepõe as ideias táticas também, né? Ele passa por as questões técnicas, ele passa sobretudo pelo aspecto mental e psicológico. E a gente vê que o time psicologicamente sente a dificuldade e já no início do segundo tempo, com a permanência do 0-0, é nítido, né? A gente percebe que o Flamengo começa a bater aquele desespero. Taticamente falando, o Táchira veio para o Maracanã com aquele 5-4-1. 5 jogadores lá atrás, 4 jogadores no meio de campo, apenas um jogador um pouco mais à frente. Esses 4 jogadores do meio de campo, às vezes, viravam 3 jogadores, pois um grudava um pouquinho mais, virando um 5-3-2, mas era uma linha com 5 jogadores lá atrás. Você vai enfrentar uma equipe que joga com 5 jogadores atrás, você precisa de criatividade, você precisa de ser um time inventivo, você precisa de movimentação, você precisa de um passe, né, de infiltração, você precisa de um mano a mano, você precisa de jogo pelo lado, com esse duelo de 1 contra 1. E o Flamengo não estava conseguindo, né? Era um jogo engessado, um jogo nada criativo. Se o Táchira tinha 5 lá atrás, o Flamengo também tinha os seus 5 habituais que jogam mais à frente, da direita para a esquerda. Wesley, Luiz Araújo, Pedro, Arrascaeta e Michael. O Flamengo com aquela sua estrutura de jogo. E aqui, imagens como essa, né? Dependendo da altura que o Flamengo esteja circulando a bola, o Táchira, ele vai colocar todo mundo lá atrás, cara. Aqui na imagem a gente tem 9 jogadores, né? Atrás da linha da bola, praticamente ali, os 10 jogadores, perdão, mas na imagem tem os 9 aparecendo, de linha, e tá ali, todo mundo praticamente defendendo ali a sua área, e o Flamengo, né, tendo ali uma parede amarela na frente, mas com pouca criatividade. Os chutes que o Flamengo arrisca de fora da área era do Alan, né? Um jogador que nem tem caguete de finalização. Oportunidades extras que às vezes poderia aparecer com um chute mais rápido, tinha um capricho, tinha uma ajeitada a mais e com isso o jogo foi ganhando drama. É um jogo que inevitavelmente, você tem um adversário dentro de campo, você tem a pressão pelo que está acontecendo e você tem no telão, no tempo, no horário do jogo, o cronômetro passando, né? E de uma forma regressiva, conforme vai passando esse tempo, a pressão ela vai aumentando ainda mais. O passe vai se tornando cada vez mais difícil, a ousadia para buscar algo inventivo vai ficando cada vez menor e o treinador
vai começando a dando cada vez mais branco. E é nítido, né? Que o Flamengo tem um momento do jogo que fica sem ideia. Ele fica absolutamente sem ideia, sem nenhuma inspiração. Aqui, ó, o Flamengo tem até 6 jogadores mais à frente da linha da bola, pois o Alexandro tá dando essa amplitude pelo lado esquerdo. Na minha opinião, até pela forma com que o Táchira vai a campo e marca ali o Flamengo, que marca no meio de campo, com o jogador mais à frente, não haveria necessidade da permanência do habitual 3-2 da saída de bola do Flamengo. Afinal de contas, só tinha um jogador do Táchira. Então, assim, são 3 para sair, 2 mais à frente, Gerson e Alan, e um jogador só do Deportivo Táchira, né? Então, eu acho que não havia essa necessidade. Depois, até o Alexandre avança um pouquinho mais, mas o Flamengo manteve aquela estrutura. E o grande, na minha opinião, o que tem sido muito nocivo para esse time do Felipe Luiz. Por pouco a gente não tá falando disso aqui, hein? Por pouco, hein? Por pouco a gente não tá vestindo essa, hein? Esse Flamengo, ele sofre muito com a não pressão. As grandes, melhores atuações desse time é quando ele conseguiu incomodar o adversário saindo jogando. O Táchira conseguia, porque não encaixava, havia distância muito grande. O Flamengo não tinha força, o Flamengo não tinha os gatilhos de marcação, não encaixou. Tanto que o Táchira, por mais que seja um time extremamente limitado, para conseguir progredir, ele progredia no campo do Flamengo. Não gerava uma finalização à meta do Rossi, por até, gente, o Táchira tem 4 gols na competição e nenhum ponto marcado, pô, então já é autoexplicativo. Mas além disso, apesar disso, melhor dizendo, o Táchira conseguia progredir. E quando o Flamengo não tem o pós-perda, quando o Flamengo não consegue ativar, que tem sido, né, uma saída muito boa desse time, ele tem dificuldades. Juntou isso com um Flamengo que não consegue abrir o placar no início do jogo. Os melhores jogos do Flamengo, os jogos que o Flamengo conseguiu, né, ser mais propositivo, ter mais tranquilidade, condicionar o jogo, foram todos os jogos que o Flamengo marcou o gol no início da partida. Tem vários jogos, né, que o Flamengo acaba marcando, abrindo o placar nos primeiros 10 minutos, por exemplo. O Flamengo não consegue, e aí vai juntando tudo isso. E aquilo, né? Conforme o adversário vai gostando mais do jogo, as coisas vão ficando mais complicadas. No segundo tempo, o Felipe Luiz promove mudanças de peças. É muito importante a gente entender quando é uma mudança de peça, quando é uma mudança de uma formação tática, quando é uma mudança de uma ideia, de um conceito. O Felipe, ele promove mudanças de peças, né? É a mesma estrutura, é o mesmo esqueleto, né? É o mesmo conceito. Por exemplo, entra o Bruno Henrique. O Bruno Henrique entra no lugar do Michael. Lá na frente vai entrar o Varela. Aí o Varela entra para ser um dos volantes, né? O Alan acabou ali precisando sair. Aí essas mudanças, a promoção dessas mudanças, elas são pela estrutura, perdão, pelas peças. E aí, naturalmente, quando entra um atleta com uma característica um pouquinho mais diferente do que o outro, é natural de que há, né, ali uma mudança geral. Mas é mudança na peça, né? Então o Flamengo, assim, mesma forma, a mesma maneira de jogar. E aí o tempo vai passando. Falta atitude também, né? A gente vê nitidamente que em alguns momentos falta um pouco mais de iniciativa. E aí é pro atleta que está dentro de campo, independentemente de como está armado, como está posicionado, a atitude do senso de urgência. O jogo pedia isso. Não é desespero, é senso de urgência, né? E aí vamos lá. No lance do gol do Flamengo, pela transmissão ficou muito claro. O Luiz Araújo, ele está se comunicando com alguém. Poderia ser o Léo Pereira, como qualquer outro jogador dentro da área. Ele fala, né? É nítido que ele fala assim, que é tipo, eu que vou bater. E ele fala primeiro. Dá pra já se entender que é ele que vai cobrar na primeira trave. E é basicamente isso que acontece, né? Ele coloca no capricho ali, cara. Tira o peso, vem o Léo Pereira de trás, né? Consegue fazer o desvio e um gol ali salvador pro Flamengo abrindo 1-0. A tendência era abrir 1-0, as coisas se normalizam, o Felipe até promove, né, mais mexidas, entra ali o Wallace Ian e tal, e o Flamengo consegue, quem sabe, até o segundo e tal. Não. E o final do jogo é um roteiro de um filme de terror, onde a gente poderia estar tranquilamente agora falando de uma eliminação que seria um vexame pro Flamengo, ser eliminado por sofrer um gol pro Táchira,
ter um empate pro Táchira, está fora da Copa Libertadores. E, cara, a defesa que o Rossi faz com o pé dificilmente não entrará para uma das defesas mais importantes para o Flamengo na temporada. Mesmo que o Flamengo lá na frente se torne campeão de alguma competição e que o Rossi possa fazer uma grandíssima defesa, essa defesa é sem dúvida nenhuma uma das defesas mais importantes, sem sombra de dúvidas, do Flamengo na temporada. Consegue salvar o Flamengo ali com o pé, numa jogada que a bola ficou flertando ali, o Flamengo ficou flertando com a eliminação no estádio do Maracanã. É uma classificação que ela dá muito mais preocupação do que alívio ou até otimismo para o torcedor do Flamengo. A verdade é que foi desesperador. É necessário uma autocrítica do Felipe, né, de toda a comissão técnica do Flamengo, dos atletas do Flamengo, pois esse Flamengo de hoje, da gravação de hoje, ele é eliminado para qualquer um nas oitavas. Ele apenas postergou a sua eliminação. Por sorte, os jogos não são agora e o Flamengo tem margem para crescimento. E essa margem o Flamengo tem que buscar, tem que trabalhar para conseguir finalmente ser verdadeiramente competitivo na Copa Libertadores e ele conseguir assumir as suas responsabilidades. A coletiva do Felipe Luiz, ela fala muito sobre um time que parece não ter responsabilidades. Do outro lado tem 11 jogadores, mas são os 11 jogadores do Deportivo Táchira. O Flamengo tem 11 jogadores do Flamengo. O Flamengo tem responsabilidades, até pela questão de investimento, até por tudo que envolve ali o Flamengo. Porque se nós partimos dessa obviedade que do outro lado também tem 11 jogadores, mesmo sendo os 11 jogadores do Deportivo Táchira, o Flamengo acaba se eximindo de suas responsabilidades, de sua grandeza, tratando de uma forma, normalizando qualquer tipo de dificuldade. O Flamengo no Maracanã contra o Deportivo Táchira, ele tem que mostrar que ele é o Flamengo e que ele quer se colocar como um postulante e ele tem possibilidade de ser um postulante do título, não ser mais um. A fala do Felipe, a resposta do Felipe, e que depois foi também reverberado por alguns jogadores, trata como se o Flamengo fosse mais um. Ora, no início da competição o Flamengo não é um dos favoritos, o Flamengo não é apontado como um dos favoritos, falta se comportar dentro de campo como um dos favoritos. Foi decepcionante, foi um alívio, foi desesperador, foi preocupante e é torcer para haver uma renovação na próxima fase. Começa uma fase crítica para quem não está preparado. Para quem está preparado, começa uma nova fase. Vamos torcer para o Flamengo estar preparado para essa nova fase da Copa Libertadores, onde agora o risco é zero. Se você errar, você está eliminado. Grande abraço, tamo junto, a gente vai se vendo. Um abração a todos, valeu.